Então, ministra, eu queria que a senhora contasse o que o livro nos mostra sobre a presença feminina na Justiça do Trabalho. O livro tem duas vertentes. Em primeiro lugar, ele decorre de um trabalho do Observatório Excelências Femininas. Esse observatório ele tem a função e a missão de estabelecer um olhar institucional sobre a participação das mulheres na Justiça do Trabalho. E o livro é o primeiro ponto, é o ponto de partida de um trabalho que visa, em primeiro lugar, registrar os dados concretos desta participação, no sentido de visibilizar e de analisar quais as políticas públicas institucionais, por intermédio do Poder Judiciário, são as mais adequadas para equilibrar a questão da disparidade estrutural da participação das mulheres. Então, o livro ele traz uma inédita pesquisa dos 80 anos da Justiça do Trabalho, com um recorte histórico da participação das mulheres, da inserção delas no Poder Judiciário Trabalhista, desde 1941 até o ano de 2021. E os dados, eles são absolutamente, assim, incríveis no sentido de comprovar como a inserção das mulheres, ela teve uma ampliação e hoje conta em primeiro e segundo grau de jurisdição, com uma proximidade bastante grande de mulheres e homens na Justiça do Trabalho, em sede, como destacado, primeiro grau de jurisdição e tribunais regionais do trabalho. É um livro que contou com a participação dos tribunais do trabalho de todo o país e, nesse aspecto, os dados eles estão dentro do livro como uma contribuição importante. E o segundo ponto do livro, ele traz artigos, ele é um livro escrito exclusivamente por autoras mulheres e trazem uma visão e uma análise em um leque de temas que dizem respeito à questão de gênero. Na perspectiva da senhora, como coordenadora desse trabalho, que caminhos ficaram apontados para a participação feminina se tornar cada vez mais frequente e equiparar a presença masculina? O maior espaço de necessidade hoje de atuação, onde há uma assimetria de participação das mulheres, está nas estruturas de poder em nível mais elevado. Ela vem dentro dos tribunais superiores. Nós temos, dentre os 5 tribunais superiores, uma participação muito pequena de mulheres em relação à inserção dos homens. Como exemplo apenas, o Supremo Tribunal Federal é um tribunal que tem mais de 130 anos de existência e que em toda a sua história teve apenas 3 mulheres em suas composições, sendo a primeira ministra Ellen Grace, veja, no ano de 2000. Então é algo assim absolutamente gritante, salta aos olhos a necessidade de um olhar e de uma transformação sobre esse cenário. No TST a situação ela melhora, mas ela também revela uma assimetria muito expressiva. Há hoje no TST apenas 7 mulheres, ao passo em que a participação dos homens também, a expressão dentre os 27 é infinitamente maior. E não apenas agora, em toda a história do TST nunca houve uma composição com mais de 7 mulheres. Né? Então é algo que nessas vagas a serem preenchidas no futuro, a gente tem que não apenas refletir sobre o assunto, mas buscar meios para que a concretude, a materialização dessa inserção seja revertida na prática com uma 8ª, uma 9ª mulher no Tribunal Superior do Trabalho. Então esse é o ponto de absoluto destaque, sem dúvida nenhuma.